when we got there. It tore through our unit in seconds. Adaptações de jogos de videogames para filmes não têm bom histórico com o público e muito menos com a crítica. Para provar isso, é só lembrar, por exemplo, de Resident Evil, Warcraft e o mais recente Monster Hunter. Agora é a vez de Mortal Kombat, que aposta em cenas de lutas e efeitos visuais, além, claro, dos personagens mais conhecidos deste universo. Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro Sub-Zero para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade, seguindo a indicação de Jax, um major das forças especiais que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lord Raiden, um deus ancião e guardião do plano terreno que abriga todos os que possuem a marca, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Pois é, essa é toda a premissa por trás desse filme. Você conseguiu ficar curioso só com isso? Achou vazio, sem muito sentido? Eu não acredito que é preciso ter uma história incrível ou que precise ser surpreendentemente bom para valer a pena. Esse é o tipo de filme que, no meu ponto de vista, é primordialmente para divertir, com boas cenas de ação, mas que também tenha o mínimo existencial de uma historinha ao menos ali nas entrelinhas para poder empolgar e você não terminar o filme com a sensação de que acabou de ver um conjunto de cutscenes de um jogo, só que sem controle nenhum sobre os personagens. Então, se é para ser divertido, é razoável que se tenha uma história que seja ao menos um pouco interessante e personagens que você se importe, que sejam interessantes e que no decorrer da trama sejam minimamente bem desenvolvidos para você se envolver com a história deles. E infelizmente eu tenho que dizer que Mortal Kombat não consegue nem uma coisa nem outra. É muito ruim. Simon McQuoid dirige o filme sem destaque nenhum. Ele não é consistente na direção. Ao mesmo tempo em que ele sabe para onde quer levar o filme, ele não acerta a mão em conduzir o filme até onde quer ir. Ele é muito infeliz em relação às escolhas que são feitas. O que era para ser simples e eficiente se torna chato e até um pouco enfadonho. O filme, quando está nas cenas de luta, se sai bem e consegue convencer sem ser muito picotado. As coreografias das lutas são boas, a ação empolga e os efeitos visuais, levando em consideração o orçamento um pouco modesto do filme, até que funciona bem. Os efeitos, principalmente dos poderes do personagem Sub-Zero, transformando tudo em gelo, é muito interessante. Os efeitos sonoros também são legais e o filme explora muito bem os poderes do Sub-Zero. Tem um momento em que, no meio da luta, o sangue que sai do adversário ele transforma em uma estaca de gelo e usa como arma o próprio sangue cristalizado para acertá-lo. E por falar em sangue, o que não falta aqui é o uso de sangue. O diretor usa e abusa do derramamento de sangue em cada golpe. E se você gosta de ver violência em filme como esse, então vai se deliciar com cenas de fatalities que te fazem virar o rosto, porque o diretor não poupa cenas de violência extrema aqui. E o melhor é que na grande maioria delas os efeitos funcionam muito bem. Agora, se as cenas de ação são bem dirigidas, o que dizer dos personagens e da história que é contada? Os personagens são rasos, as atuações são pobres, é tudo tão caricato, parece que os atores estão atuando de forma amadora. Ninguém tem destaque aqui, alguns ainda são suportáveis, mas 90% são uma completa vergonha. E o protagonista então é deplorável. O que o ator faz com o personagem? Primeiro que você não tá nem aí pro personagem principal. Você não se importa, você não dá a mínima. Por incrível que pareça, teve um momento do filme que eu nem lembrava mais dele. Vão passando algumas cenas e tem um momento em que ele começa a lutar e eu me vi pensando, gente, ele ainda tá nesse filme. Eu não lembrava sequer da existência dele mais. Não tem importância nenhuma o personagem, é totalmente irrelevante pra história. Se nesse filme ele não existisse, não faria diferença nenhuma. O cara não tem personalidade, é mal desenvolvido assim como a maioria dos personagens aqui. Você não se importa se ele vive, se morre, se ele vai conseguir os poderes, enfim. Pra ser bem sincero, em determinado momento do filme eu não tava nem aí mais pra história do filme e eu fiquei somente esperando as cenas de luta. E por falar em história, eu até comentaria sobre ela, se o filme tivesse alguma, mas o filme não tem história. É vazio e no pouco de história que quer entregar, não desenvolve bem e acaba se perdendo nela. Então, se você é fã da franquia, acompanhou os jogos e tudo mais, pode até se divertir com os fanservices que o filme apresenta. Mas pra mim, que só joguei alguns jogos e nunca fui tão fã, não funcionou tão bem. Na verdade, o filme tem que funcionar bem independentemente do material no qual ele foi adaptado. O filme tem que ser bom como filme, tendo ao menos o básico para divertir. E o que tem para divertir nesse não é suficiente em comparação com o desastre que eu vi em tela. É para ver uma única vez e nunca mais passar perto. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like, porque isso ajuda o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu, até a próxima!